Ele é maiores nomes, mais ou menos, trazer alguns filmes aqui. Pai, a banda é a precursora que eu vou falar pra vocês. Você pode até não gostar de rock, mas que Ozzy Osbourne é uma lenda, ele é. Oi, 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 como é que vocês estão? Bom, última terça-feira, 22 de julho de 2025, o mundo perdeu uma das maiores lendas, um dos maiores nomes do heavy metal, né? Ozzy Osbourne. Ozzy Osbourne e Black Sabbath povoou a minha adolescência. Eu comecei a gostar de heavy metal a partir de Black Sabbath. Então, Black Sabbath, meu irmão mais velho ouvia. Eu sempre falo isso, né? Que é sempre meu irmão mais velho ali que sempre teve um gosto musical assim maravilhoso, e meu pai também. Então eu criança, né, adolescente, ficava ouvindo e sempre me apaixonava, né? E me apaixonei pelo Black Sabbath, e ele foi a trilha sonora também, junto com outros tantos artistas, né? Junto com tantas outras bandas, né? Mas o Black Sabbath, ele estava sempre presente nos momentos ali da minha adolescência. Eu conheci Black Sabbath mais ou menos nos meus 14, 15 anos e me apaixonei. E a notícia da morte do Ozzy é uma tristeza, né? A gente sabe que a morte existe e que as pessoas se vão, mas é triste porque é um ciclo que se fecha, né? Porque onde estão, né, as pessoas que vão trazer coisas novas, que vão construir, né, vão ser os precursores de algo dentro da arte, dentro da música? Tá muito difícil hoje em dia, né? Então, essas pessoas como Ozzy, né, como Black Sabbath, que foram precursores do heavy metal, são os pais, vamos dizer assim, do heavy metal, né, que fizeram, né, que trouxeram esse nome heavy metal e esse estilo musical, não tem mais criação, né? Então é triste por isso, mas ao mesmo tempo a gente fica feliz porque deixaram um legado, né? O Ozzy deixou o seu legado, né? Por isso que a arte é tão maravilhosa, gente. Porque mesmo quando ela se vai, ela fica. Black Sabbath surgiu em 1968, na realidade, mas muita gente fala que foi em 1970, né? Mas esses 4 garotos se conheceram em 1968 e eles eram apaixonados por jazz. Sim, por jazz. E eram apaixonados por filmes de terror. Então, por isso que eu vou indicar alguns filmes aqui, mas só no final, fica aí comigo, tá? E eles gostavam de ir aos cinemas para assistir esses filmes, e eles gostavam de ir justamente quando não tinha muita bilheteria, quando não tinha muita gente, em dias que não iam muitas pessoas, então, porque aí eles ficavam ali naquele lugar, né, no cinema, tudo escuro, vendo aquele filme de terror intenso, né, com aquela energia bem densa e tudo, e ali eles tiveram a ideia de criar o Black Sabbath. Olha que incrível, gente, através do cinema, de filmes de terror, eles tiveram a ideia de criar o Black Sabbath, uma banda que trouxe, é o pai, a banda é a precursora, é ela que inventou o heavy metal, gente, olha isso, olha essa responsabilidade, gente, e olha esse presente pra gente que gosta de rock. Eu sou muito fã do Black Sabbath, gente, muito, eu sempre fui, e eu tô muito triste com o Ozzy, gente, muito triste mesmo, mas como eu falei, né, o príncipe das trevas encontrou a luz, e ele era uma pessoa magnífica, né, apesar de muita gente achar, coisas e outras, do que ele fez quando ele era jovem, né, o abuso de substâncias químicas, drogas, álcool, a questão lá do morcego, da pomba, mas tudo isso, gente, a questão do morcego, isso já foi desmentido, era um morcego de plástico, não era de verdade, enfim, ele era uma pessoa boa, né, o Ozzy, no fim da vida dele, agora, né, de uns anos pra cá,
Ele ajudava muito as pessoas, inclusive esse último show, o show de despedida, que engraçado, né? Show de despedida, e assim, semanas depois, nem um mês depois do show, ele se vai. Parecia que tinha que fazer esse show mesmo, né? Para se despedir do mundo, para se despedir dos fãs, para se despedir das pessoas todas que amavam e que amam Black Sabbath. Gente, maravilhoso, né? O show, ele arrecadou 190 milhões de dólares e foi tudo doado para instituições de caridade. Olha que coisa maravilhosa, gente. Então o Príncipe das Trevas tem muito mais luz que muita gente por aí, né? Vamos falar a verdade. Bom, gente, deixa eu me apresentar aqui, né, pra quem não me conhece. Eu sou Juliana Leverhagen, assim mesmo, como Nina Hagen, sou professora de linguagem, cinéfila, rocker e um pouco doida, que vocês já estão vendo, né? Mas quem não é, gente? Quem não é? Atira a primeira pedra, quem não for um pouco doido. E peço a sua inscrição, se você tá chegando agora, se inscreva aí no meu canal, ative o sininho, comente, compartilhe, tudo. Bom, gente, como eu tava falando, Black Sabbath, ele revolucionou o mundo da música na questão ali do rock, né? Enquanto estava acontecendo ali toda a energia ali do rock, do paz é ótimo, da paz e do amor, né? O Black Sabbath surgiu com um rock mais denso, mais pesado, mais sombrio. E aí nasceu o heavy metal. Eu amo vocês. Em 79, mais ou menos, na realidade 77, que foi o ano que eu nasci, o Black Sabbath se dissolveu, né? Eles se separaram por questões que o Ozzy estava exagerando demais, né? Nas drogas e tudo mais, e o Tony Iommi e os demais integrantes resolveram que não queriam mais porque estava atrapalhando a banda e tudo mais. Mas realmente foi oficializado esse rompimento em 79. E aí veio James Dio, né? O James Dio, Ronnie James Dio, que era o ex-vocalista do Rainbow, que veio e assumiu ali os vocais, né? O vocal do Black Sabbath. E enquanto isso acontecia, o Ozzy foi seguir carreira solo e também trouxe muitas músicas maravilhosas pra gente dentro da carreira solo dele, que, né, Mama I'm Come Home, No More Tears, Mr. Crowley, que é maravilhosa essa música, que tem um solo ali de guitarra que eu vou falar pra vocês. Quando eu era adolescente, eu ficava voltando, sabe, na fita cassete, né, que, na época, né, eu ficava voltando toda hora nesse solo. Gente, esse solo é maravilhoso do Mr. Crowley, escutem! E aí, em mais ou menos 97, 94, 97, eles retornaram, né? Aí eles voltaram e fizeram uma turnê, inclusive no Brasil, com o álbum 13, que eles fizeram após esse retorno, né? Inclusive eu tinha os ingressos para o show, cheguei a comprar os ingressos para o show, para ver o Ozzy ali na minha frente, e acabou que por imprevistos da vida eu não pude ir. Mas enfim, né, as coisas são como são, e aí tive que vender o ingresso e não consegui ir no show. Acontece, né? E aí agora, em 2025, agora, né, menos de um mês, eles se reuniram, né, a banda mesmo original, a formação original, eles se reuniram para poder fazer o Back to Beginning, né, que foi o show realmente de despedida do Black Sabbath, sem o Ozzy saber que ele morreria, né? Como é que ele ia saber que ele fosse morrer praticamente 2 semanas após o show, né? E foi um showzaço maravilhoso, que vale muito a pena ver. Tem no YouTube, se eu não me engano, mas vai ser feito um documentário em cima desse show. Isso já estava certo antes da morte, né, do Ozzy. Isso já estava certo. Esse documentário já seria feito, só que vai ser lançado só no ano que vem, 2026. Então, independente do que aconteceu, né, da morte dele, o documentário já ia sair. Então, gente, nossa, eu tô numa ansiedade para esse documentário que vocês não têm, não sabem. Vamos recapitular aqui um pouco, né? O trítono, intervalo de 3 tons inteiros entre 2 notas, que foi um dos riffs
mais sombrios da música Black Sabbath. Esse trítono, ele foi proibido, lá na Idade Média, ele foi proibido pela igreja, por ser considerado um som macabro, né? E Black Sabbath, né, a galera do Black Sabbath, foi! Então nós vamos colocar aqui na nossa música. E virou uma coisa maravilhosa, né? Porque a música Black Sabbath, né, que é o nome da música, para quem não conhece, é o mesmo nome da banda, Black Sabbath. Nossa, essa música, nossa, gente. E esse trítono realmente ele dá um negócio estranho na gente. Mas, gente, sabe, é música, é heavy metal e, enfim, eu vou chegar lá. Peraí, só um pouquinho, aguenta aí. E esses 4 garotos mudaram o rumo da música ao fazer exatamente isso, colocar o trítono na música Black Sabbath. E eles nem imaginavam, né, que eles estavam ali parindo o heavy metal. Parindo o heavy metal. Olha que coisa, gente. Que coisa mais fantástica isso, né? A pessoa criar uma coisa sem nem saber que tá criando, né? Gente, Black Sabbath é tudo, gente. É tudo maravilhoso, ó. Adoro, amo, sempre, sempre amei. A ideia de colocar o trítono nessa música, Black Sabbath, ela foi inspirada também em filmes de terror que eles amavam, como eu já disse, e o Tony Iommi colocou de propósito. Ele sabia que o trítono tinha sido proibido na Idade Média por ter um som macabro e tudo mais, então ele fez de propósito. E qual que era a ideia? Por que ele fez de propósito? Qual que era a ideia que o Tony Iommi teve? Causar medo. E não para por aí não a história dessa música Black Sabbath. Na realidade, é uma história assim, que aconteceu o seguinte. O Ozzy deu um livro pro baixista, que gostava muito de livros de ocultismo e tudo mais, deu um livro sobre o ocultismo pro baixista, e o baixista deixou lá no criado mudo dele, foi dormir e diz, né, que quando foi meia-noite, mais ou menos, ele teve uma visão dentro do quarto dele, de um homem de pé e tal, e ele ficou com muito medo, e de manhã, quando ele acordou mesmo, né, quando amanheceu, ele não viu nem o homem e o livro tinha desaparecido. E ele chegou, foi encontrar com a banda e tudo, e foi falar com o Ozzy, contou pro Ozzy isso, o que tinha acontecido, e o Ozzy na mesma hora foi lá e começou a escrever os primeiros versos da música Black Sabbath. Então, assim, toda a música tem uma história muito, muito, assim, interessante, né, para os amantes do heavy metal, para os amantes de Black Sabbath, para os amantes de Ozzy Osbourne, gente, como eu também, né? E o que antes era evitado, temido e proibido ganhou força, corpo, alma nas mãos de quem? Black Sabbath. E a partir daí vieram várias músicas maravilhosas, como Paranoid, War Pigs, que mais? Children of the Grave, Changes, que mais? E tem muitas. Iron Man, muitas músicas maravilhosas, e o Black Sabbath se consagrou como uma das maiores bandas de heavy metal do mundo. Na realidade é considerada a primeira, né? O pai, a mãe, pariu heavy metal. Amo demais, já falei, vou falar quantas vezes for preciso, porque eu tô muito magoada. Muito, nossa. Fiquei muito, quando eu recebi a notícia, no mesmo dia, assim, e aí eu falei, não acredito. A gente já sabia, né, ele tava mal, a doença de Parkinson tava muito severa, tinha evoluído demais, inclusive no show de despedida, Back to Beginning, ele tava o tempo todo sentado e ele não cantou todo o set list ali, porque não tinha condições, a voz estava bem ruinzinha e tudo. A gente sabia que ele estava muito debilitado, mas eu realmente não imaginava que ele fosse embora assim, né, logo após o show. E são os mistérios, né, da vida, são os mistérios da vida, que esteja
em paz, e que ele tenha encontrado, né, o guitarrista também, que no início ali da banda, tinha um guitarrista que é considerado, acho que o 5º maior guitarrista do mundo. Eu não sei, gente, se eu posso estar falando uma grande besteira, mas ele tá dentro dos maiores guitarristas que já existiram no mundo, enfim, que é o Randy Rhoads, né, que muita gente pode não conhecer, porque ele faleceu muito cedo, foi tragicamente, ele tinha 25 anos, e tá aí, né, pra vocês verem aí a foto dele com o Ozzy, e que eles tenham se encontrado lá onde eles estiverem, né, que estejam fazendo um sonsaço, porque com certeza eles estão. O Black Sabbath, nas suas letras, mais do que falar sobre histórias de terror, eles falavam também sobre instabilidade social, corrupção política, perigo do abuso de drogas, profecias. Eles falavam de muitas coisas nas suas letras e também nas suas melodias. Quando eu paro e penso assim, falo, gente, tantos momentos da minha adolescência, a partir da minha adolescência, né? Porque falando assim, parece que foi só na adolescência e acabou. Não, a partir de que eu conheci Black Sabbath, até hoje e até o dia da minha morte, né? Quantas coisas, né? Fez parte, mas na minha adolescência, né? Quantos momentos que eu me lembro de ter vivido, bons e ruins, ao som de Black Sabbath. Eu lembro que eu ficava às vezes no meu quarto, sozinha, botava naqueles microsystem, né, que tinha na época, as fitas cassete, ficava ouvindo Black Sabbath, ou então colocava no vinil, né, meu irmão tinha todos os discos. Ai, gente, nossa, tempo bom, viu? Tempo bom. É uma grande perda, né, pra música, a gente tá cada vez mais perdendo as pessoas, né, dentro da música, né, musicalmente falando. A gente tá ficando mais vazio, né? Os grandes nomes da música estão indo, né? Porque eles estão envelhecendo também. Só não vai embora o Keith Richards, né? Porque esse aí é imortal, vamos falar a verdade. Mas sem brincadeira agora, é uma grande perda pra música, uma grande perda cultural, né? Eu gostaria muito que ele estivesse vivo e que ele pudesse ver o documentário que vai ser lançado no ano que vem, mas infelizmente ele não vai poder. Mas a família vai poder ver e vai poder, né, se emocionar ali e sentir ele mais presente. Inclusive teve, né, um reality show que foi feito pela MTV, que chama The Osbournes. Acho que foram 4 anos, né, que foi feito um reality ali mesmo, antes dele ter o Parkinson, com a vida deles, né, o dia a dia deles ali e tudo mais. Então, para quem se interessar em assistir, eu não sei aonde tem, né, mas pode ser que tenha, assim, na Netflix não, mas em alguma plataforma de streaming, é só procurar, talvez aqui no YouTube também, tá? The Osbournes, que chama. Então, é bem bacana pra quem é fã e pra quem quer, né, matar ali a saudade. E hoje é claro que as indicações não poderiam ser diferentes de filmes de terror. Ô, gente, mas eu vou ser bem sincera com vocês. Black Sabbath amava filmes de terror, mas eu nunca gostei. Eu nunca gostei de filmes de terror. Eu gosto de filmes de suspense. E o suspense, hoje em dia, é um novo terror. Porque você vê filmes de suspense que você fica tenso, você fica... Às vezes você não consegue nem dormir, porque são um terror psicológico, né? É um terror físico também, mas é dentro de um suspense. Não é aquela coisa demoníaca, sobrenatural, essas coisas assim. Eu não gosto. Eu confesso que eu não gosto por N motivos. Eu não gosto porque eu fico com medo. Eu fico com medo, de verdade. E eu tenho ansiedade, e isso ataca demais a minha ansiedade. Eu não consigo dormir, confesso. E eu não gosto porque eu acho bobo. Eu acho bobo.
Mas assim, eu amo filmes de suspense, principalmente suspense psicológico, eu amo. Então, em homenagem a Ozzy Osbourne, em homenagem ao Black Sabbath, que tanto amo, vou trazer aqui alguns filmes de suspense barra terror para vocês assistirem, tá bom? O primeiro filme que eu vou indicar aqui é Suspiria. Esse filme é esse que eu tô indicando aqui é uma refilmagem de um filme antigo de 1977. Então fizeram novamente, né, um remake desse filme e conta a história de uma bailarina, uma jovem bailarina, que vai para uma escola, né, de balé, uma companhia de balé de muito prestígio. E no mesmo dia que ela chega, uma outra bailarina que já fazia parte dessa companhia desaparece. E aí, vocês têm que ver. Muito, muito incrível. Preparem os nervos. Fresh! Ah, gente, esse filme, olha, é tensão do começo ao fim. Esse filme é com a Daisy Edgar Jones, que eu amo de paixão essa atriz. E é um filme maravilhoso. Não, maravilhoso não, gente. Pô, Juliana, é um filme de terror. Bom, não é um filme de terror, é um filme de suspense psicológico muito bom, que vai deixar os seus nervos à flor da pele. Conta a história de uma garota, né, que tá lá, tal, andando, e ela cansou de ficar tentando encontrar alguém por sites de relacionamento, Tinder, etc. E ela encontra um cara no mercado e tal, analogicamente falando, e aí o cara, eles começam a conversar, ela começa a sentir uma coisa por ele, né, tal, e ela passa o telefone dela pra ele, e ele liga pra ela, e convidando ela pra jantar na casa dele. E ela vai. Aliás, é o Sebastian Stan, gente. Quem recusaria um convite para ir para casa jantar do Sebastian Stan, gente? Falei errado. Jamais recusaria, né? Mas deveria ter recusado. Aí ela vai. E aí o que acontece, eu não posso dar spoiler nem falar mais nada, porque vocês vão assistir e vão ver. Tenso, gente. Tenso, mas tenso num grau que vocês não têm noção. Psicose, como não falar do grande mestre do terror, Alfred Hitchcock, né? Como não? Psicose conta a história de uma secretária que depois dela roubar $40 mil, ela foge, né? Ela foge e aí ela se perde, ela não se perde, e aí ela vê lá um motel, e esse motel é o Bates Motel, aonde mora quem? Norman Bates, que é um perturbado mental e mora junto ainda com a sua mãe controladora. Então aí vocês já podem imaginar, né? Claro que esse filme é um clássico, muita gente deve ter visto, mas tem muita gente que não viu, então vejam que eu não vou contar o resto. Midsommar, o mal não espera a noite. E é muito interessante esse título, né? O mal não espera a noite, na realidade é Midsommar. O Mal Não Espera a Noite é a continuação do título. É muito interessante porque o filme todo se passa durante o dia. Não tem uma única noite nesse filme. Conta a história, né, de um casal ali, de namorados e tudo mais, que a mulher, quem faz o papel da mulher é a Florence Pugh, que eu amo essa atriz também. Inclusive, ela já falou que depois que ela fez esse filme, que ela jamais fará um filme desse tipo, porque ela ficou totalmente abalada ao fazer esse filme. Então vocês já imaginam, né? Essa garota, ela teve lá uma fatalidade, uma coisa muito... sofreu um trauma muito grande, e o namorado dela resolveu levá-la para um festival de verão na Suécia, para ver se ela ficava melhor, né? Para poder ajudar nessa perda que ela teve, né? Nesse trauma que ela sofreu. Mas eles se deparam com rituais bizarros de uma adoração pagã. Vamos colocar mais um trauminha aí nessa mulher? Vamos colocar mais um trauminha nessa mulher?
Mas agora falando sério, Midsommar me abalou. Então, prepare. Filmaço do Ari Aster, que é um diretorzaço também. E a Florence Pugh, gente, ela é fantástica, maravilhosa. É filmaço, tá? Vejam porque todos os filmes que eu tô indicando aqui são filmes, não são filmes de terror, não, tá? De coisas sobrenaturais, assim, não. É uma coisa mais suspense mesmo, mas uma suspensão, sabe? Long Legs. Long Legs é um filme que é protagonizado por nada mais, nada menos que Nicolas Cage, gente. Ele tá super caracterizado, né? Inclusive ele deu uma entrevista falando que ele quis fazer, né, a maquiagem toda do filme no rosto dele foi inspirado em sua mãe, porque ele não tinha um relacionamento muito bom com a mãe dele, nunca teve e tudo mais. E, né, por questões lá que não sei, mas ele se inspirou em sua mãe para caracterizar o rosto dele. E Long Legs não é uma história real, porém ele é baseado em histórias reais criminais, né? Então foi pego ali várias histórias de crimes reais e foi feito o filme Long Legs. Eu vou falar pra vocês uma coisa, gente. Se preparem, porque esse dá medo, mas dá um medo. Ai, meu Deus, mas Nicolas Cage está maravilhoso, como sempre ele é maravilhoso e vale muito a pena ver esse filme também, Long Legs. O Iluminado, gente, O Iluminado de Stanley Kubrick. Como não falar de Iluminado com Jack Nicholson? E essa história é de nada mais, nada menos também de quem? Stephen King também, que é o mestre também do suspense, do terror ali. Ele escreveu O Iluminado e quem dirigiu foi o Kubrick. E quem atuou foi quem? Jack Nicholson. O Iluminado conta a história de Jack, que é um caseiro que vai para o hotel Overlook para poder ter um desbloqueio ali artístico, né? Porque ele é um escritor que está bloqueado. Então ele vai para esse hotel para poder ter um desbloqueio ali artístico. Então ele quer voltar a escrever, então ele vai para esse lugar. Só que seu filho, né, ele vai com seu filhinho, o Danny, e com a mulher, a Wendy. E começam a acontecer coisas sobrenaturais, com o seu filho tendo visões, seu filhinho tendo visões, e de repente Jack começa a ter ali atitudes homicidas e apavorantes e aterrorizantes e começa a perseguir sua família dentro desse hotel. É um filme clássico, muita gente já deve ter visto, mas tenho certeza que muita gente não deve ter visto Doutor Sono. Que filme é esse maravilhoso, com Ewan McGregor e com a nossa fantástica Rebecca Ferguson? Esse filme também escrito por Stephen King, porém não foi dirigido por Kubrick, porque Kubrick já não estava entre nós quando o filme foi lançado. Ele foi dirigido pelo Mike Flanagan, que também é maravilhoso, um diretorzaço, e eu vou dizer para vocês, esse filme é a continuação do Iluminado. Vocês têm que assistir esse filme. Eu assisti esse filme, eu perdi as contas, gente. Eu perdi as contas de quantas vezes eu assisti, inclusive vou assistir de novo. Doutor Sono conta a história de Danny, que é o filho de Jack no Iluminado, o pequenininho, né? Ele sobreviveu aos ataques homicidas do pai e ele já é um adulto e ele trabalha num hospital e sua paz está com os dias contados quando ele cria um vínculo telepático com Abra. E aí, gente, é história e é a história. Vocês têm que assistir, porque se vocês são fãs de O Iluminado, vocês têm que assistir Doutor Sono. Os dois são do Stephen King, tá? Escritos pelo Stephen King. Então, gente, é isso. Assistam esses filmes, são filmes assim... não são de terror,
mas são filmes que vão deixar você, assim, presos ali, tá? Inclusive Doutor Sono, maravilhoso. Todos eles, tá? Todos eles muito, muito bons. Claro que tem muitos outros, mas eu trouxe esses aqui para dar uma pincelada, para homenagear Ozzy Osbourne, para homenagear Black Sabbath, que foi formado através da paixão deles pelo cinema, mas pelo cinema, né, de terror, pelos filmes de terror, mas não deixa de ser cinema, é cinema, pela paixão deles por jazz, né? Quem diria que o heavy metal veio do jazz, assim como o rock veio do blues, né? E uma coisa muito interessante que eu esqueci de falar, que o Black Sabbath, eles tinham, né, uma ideia de que quando eles iam assistir os filmes de terror, eles iam na sala escura lá do cinema e tal, eles tinham essa ideia de que, já deram uma entrevista falando isso, de que eles queriam mostrar o lado sombrio, né, que todo ser humano tem. Não é o lado do mal, a maldade humana, não. É o lado da sombra. Porque nós somos sombra e luz, né? Nós temos nosso lado sombra. E é muito maravilhoso, né? Essa banda é eternizada. Ozzy vai ficar eternizado. Black Sabbath também. E é isso. E que ele tenha encontrado a luz, né? Que o príncipe das trevas esteja na luz. E Ozzy, obrigada por tudo, Obrigada pela sua arte, pela sua música, pela sua bondade no mundo, por esse último show que você tanto, com tantas limitações, né? Com a doença já muito avançada, você foi lá e você fez da melhor forma que você pôde fazer. E essa melhor forma foi a forma mais bonita e foi o Black Sabbath ali, na nossa frente, inteiro, se despedindo da forma mais intensa como o Black Sabbath sempre foi. Então, muito obrigada, Ozzy, por tudo. Esteja em paz. E para vocês do meu canal, espero que tenham gostado do vídeo. Depois vocês me contem se vocês vão ver esses filmes, tá bom? Um beijo e fiquem bem.